Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de aprendizagem de máquina do Web Academy. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns algoritmos de classificação, mais especificamente, né? Na aula passada a gente falou de uma forma mais geral sobre a tarefa de classificação. Então, nesses vídeos a gente vai falar um pouco de alguns algoritmos específicos de classificação, falar rapidamente sobre regressão, e no próximo vídeo dessa aula ainda a gente vai falar um pouco sobre avaliação de uma forma um pouco mais profunda, tá? Ou seja, esse vídeo meio que é uma segunda parte, uma parte um pouco mais aprofundada da aula passada. Então, vamos lá. Eh, o que que a gente vai nosso objetivo, de uma forma geral, nesse curso, é mostrar a aprendizagem de máquina como uma ferramenta de engenharia, uma ferramenta para vocês poderem gerar produtos e gerar, eh, conteúdo e gerar valor, tá. Sempre focado com uma intuição prática, né, a gente não temos tempo para fazer um curso de aprendizagem de máquina muito complexo, então vamos passar bem alto nível apenas para vocês terem uma ideia boa, mas principalmente a gente vai focar em avaliação, porque é onde as pessoas não adianta nada você saber usar os modelos, mas não conseguir fazer uma metodologia boa para conseguir, eh qual é a palavra que eu procuro? Não, para conseguir avaliar se realmente está funcionando ou não e quais são as melhores opções. Então, alguns exemplos, práticos do que a gente vai acabar vendo: recomendação, spam, previsão de churn, sempre é importante, que é quando o cara vai cancelar um serviço, personalização e etc, tá. Então, nos próximos vídeos, acho que vão ser 2 ou 3 vídeos, a gente vai ver um pouco sobre como classificar, com que algoritmos a gente vai usar para classificar, já que na aula passada a gente só falou de regressão logística e muito por alto. Prever valores, ou seja, regressão, e um foco um pouco maior em avaliação, agora que vocês já fizeram o primeiro trabalho, e com esse primeiro trabalho você já tem uma noção melhor de como as coisas acontecem. Então vamos lá agora falar um pouco sobre a classificação, tá? Então vamos ver alguns algoritmos, os algoritmos mais clássicos de classificação, tá? Primeiro algoritmo, que é um algoritmo que vocês precisam saber, vocês precisam usar, porque ele é simples. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Que ele é simples, mas ele funciona bem, é a árvore de decisão. A árvore de decisão é um algoritmo que tem um resultado simples, porém muito visualmente interessante e muito interpretável. Ele basicamente é uma árvore binária de tomada de decisão. Então ele vai ter uma pergunta, vai ter um atributo, e de acordo com o valor desse atributo, ele pode ir para o ramo da esquerda ou para o ramo da esquerda. Vai ter o nó raiz, que é de onde parte a tomada de decisão, e cada nó desses vai ser uma nova decisão a ser tomada, e os nós folhas vão ser as classes, são os terminais. Então, toda vez que ele chegar no nó folha, esse nó folha vai dizer se é uma classe ou é outra. Então, se eu usar uma árvore de decisão para classificar como spam ou não spam, as folhas vão ser spam ou não spam, e os nós internos vão ser. eh, esse e-mail tem a palavra, sei lá, Bitcoin. Se tiver, ele vem para cá, se não tiver, ele vem para lá. Tem a palavra, então eu posso, por exemplo, ter várias features, várias características, elas vão sendo perguntadas pelos nós internos, e depois vai chegar numa qual é a palavra que eu procuro? Vai chegar numa decisão tomada, tá. Como é que ele é construído? Ele pode ser construído de forma, eh, com heurísticas, tá. A heurística mais simples é sempre tentar pegar o atributo mais, significativo, mais discriminante, e usar ele. Então, tipo, é o que separa melhor as classes, vamos dizer assim. Então, vai indo de algoritmo para algoritmo, vai ter que usar alguma métrica para medir isso, tá. Então, eu tento sempre dividir o máximo possível a cada pergunta, né, a cada nível da árvore, tá. E eu posso usar métricas como entropia ou índice Gini para quantificar as tipo, quão homogêneos, a palavra foi embora, são as classes em um determinado nó da árvore de decisão. Então, ó, aqui um exemplo de uma árvore de decisão. E da grande vantagem dela, a árvore de decisão é extremamente interpretável. O que que eu quero dizer com isso? Você olha para a árvore de decisão, você entende ela. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de árvore de decisão que é de se é para jogar tênis ou não. Então, por exemplo, eu tenho um atributo aspecto, que é o aspecto do clima. Se o clima tá sol, ele vem para cá. Se o clima tá chuvoso, ele vem para cá. Se tá com nuvens, ele vem para cá. Então,
aqui, por exemplo, se o aspecto tiver nuvens, isso aqui é um exemplo clássico bem toy e tal, que o cara faz a planilhinha. Então, ó, se o céu tiver nublado, ele vai jogar tênis. Se o céu tiver sol, aí ele tem que ver como é que tá a umidade. Se a umidade estiver alta, ou seja, se ele estiver em Manaus, ele não vai, porque vai estar muito calor. Se a umidade estiver normal, ele vai jogar tênis. E se estiver chovendo, ele vai verificar o vento. Se o vento está fraco, ele não joga. Se o vento está forte, ele joga. Deve ser o contrário aqui, provavelmente está invertido, tá? Então, na prática, olha só que beleza. Para o cara que é o tomador de decisão, esse algoritmo ele dá bela esse belo artefato que ele explica como as coisas estão acontecendo. Então, se eu estou querendo ver, hã, deixa eu pensar, a classificação se como eu falei, se o e-mail é spam ou não, eu posso colocar características do e-mail e elas vão sendo usadas para gerar essa árvore. Eu consigo ler por que que o modelo decidiu que esse determinado e-mail era spam ou não. Então, para os stakeholders, ou seja, para os tomadores de opinião, isso é excelente, porque não é uma caixa preta mágica que faz classificação. É uma árvore de tomada de decisão que qualquer um consegue bater o olho e ler. Qual é o problema dela? Árvores de decisão individuais, elas são perfeitas para overfitting. O que é overfitting? É quando o modelo fica excessivamente baseado nos dados de treinos, ele não fica generalista. Ele fica muito focado em características específicas do treino que foi dado para ele. Então ele tende a gerar regras excessivamente complexas. Para quê? Para decorar o ruído. Então, tipo assim, ele olha especificidades. No treino de tênis, ele vai olhar, se o dia começa com a letra S ou não. Ah, se é segunda ou se é sábado. Isso daí pode acabar virando feature. Se ele tiver mais chance de jogar nos sábados e nas segundas do que nos outros dias, entende? Ele começa a achar padrões onde não tem. Por quê? Porque ele tende a quebrar bastante a árvore dessa forma. Então, ele pode ser, quando tem overfitting, o que acontece? Fica excelente no treino, mas fica ruim com dados novos, ou seja, não generaliza, ou seja, fica inútil, porque nosso objetivo com modelos de aprendizagem de máquina não é ficar bom no treino. Nosso objetivo é ficar bom na vida real, no teste. Além disso, é muito instável. Por quê? Porque pequenas mudanças nos dados podem levar a uma árvore radicalmente diferente. Botou um exemplo a mais, ele gera outra árvore. Tá? Então, tipo, é muito, muito, muito sensível, tá? Como é que diminui um pouco esse efeito? A gente pode podar a árvore, né, que é cortar um pouco, não fazer a árvore tão completa. Então, por exemplo, a gente pode, tem parâmetros como, max depth, que é o quê? A profundidade máxima da árvore, tá? O que que é isso? Se a árvore não pode ficar muito funda, senão fica até difícil de ler. E quanto mais funda a árvore, quanto mais níveis, maior a chance de eu estar tendo overfitting. Eu de eu estar, fica excessivamente focado nos meus dados de treino, tá? Outro exemplo de parâmetro é o mínimo de amostras para fazer uma divisão, que é o Mean Sample Split, que é o quê? Para eu fazer uma divisão, tem que ter um mínimo de caras de um lado e um mínimo de caras de outro. Eu não posso fazer uma divisão, um nó interno, para ter 3 caras aqui, porque senão eu estou fazendo uma regra muito específica só para 3 exemplos. Então esse parâmetro aqui impede que ele faça, tipo assim, faz uma divisão só para jogar um cara para um lado e todo o resto para o outro. Se tu deixar, ele faz. Se tu deixar, ele faz mesmo. Similar, também o número mínimo de amostras no nó folha. Tipo assim, cada classificação daquela do fundo tem que ter no mínimo X caras, para não ter uma classificação específica para poucos exemplos. Porque regras feitas para poucos exemplos são sinal de overfitting. É sinal de que eu estou decorando o treino. Tá bom? Árvores de decisão são legais, como eu mostrei aqui, ó. Eu gosto desse exemplo porque esse é o exemplo clássico. Você consegue visualizar elas acontecendo. A gente vai ver em sala de aula, na prática, como é que elas ficam. A gente vai ter um notebook bem legal para a gente rodar, pegar os dados, olhar os dados, gerar árvore de decisão e ver, porra, bacana. Mas na vida real, árvores de decisão são simples demais. Então a gente não costuma usar elas. É bom para a gente entender os dados. Ela acaba fazendo parte de EDO, é DA, né? Análise de dados exploratória, né? Por quê? Porque
ela é um jeito de pegar teus dados e tu dar uma olhada na árvore, ele meio que organiza as classes que tem, não necessariamente vai servir como um bom, classificador. Para melhorar, para ter uma versão mais ousada, mais sofisticada das árvores de decisão, a gente tem também modelos chamados de Random Forest ou floresta aleatória, parece nome de, sei lá, de nível de jogo de videogame. Ah, tem que ir na floresta aleatória pegar o item, alguma coisa assim, tá. Então a ideia da floresta aleatória é que uma árvore é muito ruidosa, é muito sensível, pode dar overfit muito rápido. Para resolver isso, eu faço múltiplas árvores. Eu pego um monte de árvore e combino a previsão dela. Então a ideia é o quê? Em vez de gerar uma árvore, eu gero várias árvores aleatórias. E essas árvores aleatórias servem como um comitê de especialistas, tá? Então a ideia é que esse comitê de especialistas seja mais robusto do que uma única árvore. Uma única árvore é muito sensível aos dados de entrada, é muito sensível ao treino. Então a ideia é fazer várias árvores diferentes para elas serem um pouco mais resilientes, tá? Ele usa uma técnica chamada bagging, tá? Que é o Bootstrap Aggregating. Bootstrap é uma técnica de amostragem estatística, tá? Eh, então qual é a ideia? Eu, em vez de gerar uma árvore, eu gero N árvores. Vamos dizer, gero 10 árvores, só para dar um exemplo. Toda vez que eu for gerar uma árvore, eu não pego todo o meu treino, eu tiro uma amostra do meu treino, que é eu chamo de bootstrap, tá? Eh, qual é a diferença do bootstrap para a amostragem normal? A amostragem normal, quando eu tiro a amostra, os caras que foram escolhidos não podem ser amostrados de novo. Então, os caras que eu escolheria para uma árvore não poderiam ser usados de novo. Com Bootstrap, não. O cara que for usado na primeira árvore pode ser usado na segunda, pode ser usado na terceira, é aleatório, tá? Então, eu pego meus dados de treino, vamos dizer, eu tenho 100 exemplos, eu pego 50, gero uma árvore. E não só isso, eu gero uma árvore com uma seleção aleatória das características ou das features. Ou seja, eu não pego todas as features, eu pego, sei lá, 70% das features para metade dos exemplos e eu gero uma árvore. Aí eu pego outros exemplos, outras features e gero outra árvore. Pego outros exemplos e outras features e gero outra árvore. E faço isso N vezes. Isso vai me dar árvores que são focadas em aspectos diferentes dos dados. E essas árvores, elas são um pouco mais a árvore individual ainda tem problema de overfitting, de decorar, de ser muito baseada num exemplo específico. Mas se uma árvore é assim, a outra não necessariamente é. Quanto mais árvores e quanto mais aleatórias forem essas árvores, mais difícil decorar o treino inteiro, porque cada árvore vai ver só um pedaço do treino, vai ver só um pedaço das features. Então, é como se cada árvore fosse uma especialista num subaspecto do treino. Então, cada árvore vai ver só algumas características e só um pedaço do treino. E aí eu pego o quê? A classe mais votada entre essas árvores. Se for classificação e se for regressão, como a gente vai ver mais para frente, aí eu tiro a média do valor previsto, tá? Então esse foi, eh, árvore de decisão e random forest. A random forest eu ainda consigo pegar algumas árvores aleatórias para ver, da classe mais escolhida, dos especialistas, para ter explicação, mas é um pouco menos visível do que na árvore de decisão. E no próximo vídeo, a gente vai ver outros 2 modelos, tá bom? Então não perca, até lá.